Dizem que os naves SALS não conhecem o medo, mas naquela noite gelada, no meio de uma floresta que parecia sugar o calor do corpo, o comandante Ethan Cole sentiu algo que jamais havia experimentado. Seu filho, Tenureld Mason, estava desaparecido havia 9 horas. Equipes de busca, drones, helicópteros, nada. Cada minuto era como um soco no peito, uma pressão que apertava os pulmões e deixava a mente em alerta máximo. Até que, de repente, uma voz infantil ecoou atrás dele, fina mais firme: Ethan, sai da guerra, Ethan, sai da guerra, Ethan, sai da guerra. A frase se repetia como um mantra desesperado, enquanto uma mão pequena segurava com força a coleira de um pastor alemão negro e imponente. A menina, com o rosto marcado pela terra e os olhos arregalados, transmitia uma mistura de pavor e convicção. Ethan se virou, a voz falhando ao exigir: repete isso. Ela não se intimidou. Meu cachorro, Shadow, viu seu filho. Ele pode levar você até ele. Mas tem que ser rápido, antes que a gente comece. A floresta pareceu prender a respiração. Até o vento parou. Durante horas, todos haviam vasculhado o local sem rumo, e agora uma criança afirmava que seu cão já sabia o paradeiro de Mason. Não fazia sentido. Nada naquela noite fazia sentido. Mas havia algo na voz dela, uma urgência tão profunda que Ethan não conseguiu ignorar. Por que não veio antes? Ele perguntou, a voz rouca. Os lábios da menina tremeram. Porque os homens que levaram ele disseram que voltariam, e Shadow quase morreu tentando proteger Mason. Um calafrio percorreu a espinha de Ethan. Levaram. Não perderam. Um novo tipo de desespero tomou conta dele. Ele se ajoelhou diante do cachorro. Shadow estava abaixado, ofegante, mas atento. Como se tivesse corrido por horas, exausto, mas ainda assim pronto para agir. O animal pressionou o focinho contra a jaqueta de Ethan, em seguida, virou-se bruscamente para a mata, soltando um latido seco. Um sinal. Uma direção. Uma ordem. Ethan não hesitou. Shadow disparou na escuridão, com a menina puxando a manga de Ethan enquanto corriam atrás do cão. Galhos açoitavam seus rostos, o ar gelado queimava os pulmões, mas o pastor alemão se movia com precisão. Olhos fixos à frente, cauda baixa, cada passo calculado. Qual é o seu nome? Ethan perguntou entre a corrida. Lily, ela respondeu, ofegante. Mason me ajudou no riacho hoje. Aqueles homens estavam nos observando. Shadow rosnou, Mason tentou me defender, eles o pegaram. Uma onda de culpa atingiu Ethan com mais força do que os galhos que batiam em seus ombros. Seu filho sempre fora corajoso. Às vezes, corajoso demais. Você viu para onde eles o levaram, ele insistiu. Lily assentiu. Shadow seguiu o cheiro. Eu segui Shadow. Mas quando eles nos ouviram, atiraram. Shadow me derrubou e se colocou na frente. Ele se machucou na perna, mas não parou. Continuou seguindo o rastro de Mason. Nunca desistiu. Ethan olhou para a pata do cachorro, mancando, mas ainda assim determinado. Shadow não estava apenas sendo leal. Estava lutando com uma força que poucos humanos conseguiriam suportar. 20 minutos depois, Shadow parou de repente na beira de um antigo pátio de madeireiras. Janelas quebradas, metal enferrujado, um galpão comprido com luzes acesas lá dentro. Vozes. Ethan sentiu os instintos aguçarem na mesma hora. Aquilo não era obra do acaso. Era um sequestro. Uma vingança. Algo muito mais sombrio. Fique atrás de mim, ele sussurrou, puxando Lily para perto. Shadow, fique com ela. Mas o cachorro não concordou. Ele cutucou o portão com o focinho e olhou para Ethan com uma determinação que dizia tudo. Queria ajudar. Precisava ajudar. Ethan se abaixou e colocou a mão na cabeça do animal. Tudo bem, parceiro. Mas siga minhas ordens. Eles entraram sorrateiramente, movendo-se como sombras. O galpão cheirava a óleo e metal frio. Ethan ouviu uma voz áspera, irritada. O pai é um SEAL, ele paga qualquer coisa. Mantenham o garoto quieto.
O sangue de Ethan ferveu. Shadow rosnou, mas controlado. Lily o segurou. Ethan se aproximou devagar, o coração batendo tão forte que parecia coar no peito. Então, ele o viu. Mason estava amarrado a uma cadeira, os olhos arregalados, mas vivo. Vivo! Ethan soltou o ar com dificuldade, e de repente tudo aconteceu ao mesmo tempo. Um dos sequestradores se virou, viu Ethan e ergueu a arma. Shadow saltou como um projétil. O cão atingiu o homem com força, derrubando a arma. Ethan derrubou outro. O galpão virou um caos de gritos, metal batendo, adrenalina cortando o ar. Lily correu até Mason, os dedinhos trabalhando rápido para soltar as cordas. Shadow, vai, ela gritou. O cachorro se virou e avançou contra o último sequestrador, que apontava a arma para as crianças. Ethan viu o clarão do disparo. Shadow, ele berrou. O pastor alemão não parou. Ele se lançou contra as pernas do homem no exato momento em que a bala ricocheteou em uma viga de metal. Ethan avançou, desarmou o sequestrador e, com um movimento rápido, encerrou a luta. O silêncio tomou conta do lugar, pesado e trêmulo. Shadow mancava até Mason, cheirando seu rosto como se tivesse reencontrado um filho perdido. Lily se agarrou ao cachorro, soluçando no pelo dele. Ethan caiu de joelhos e puxou Mason para seus braços, as lágrimas queimando os olhos. Mas então Mason sussurrou algo que fez Ethan olhar para Lily de um jeito diferente. Pai, ela me salvou. Ela e o Shadow. Eles não desistiram de mim. Ethan tocou o rosto da menina com cuidado. Você foi corajosa esta noite. Mais corajosa do que muitos homens com quem servi. Lily balançou a cabeça. O Shadow é o corajoso. Ele nunca parou de procurar. Ethan olhou para o cachorro. O mancar, o sangue, o cansaço. O fogo nos olhos. E percebeu algo que havia esquecido depois de anos de missões e condecorações. Os verdadeiros heróis aparecem de formas inesperadas. Alguns andam sobre 2 pernas. Outros, sobre 4. Quando saíram do galpão, o amanhecer começava a romper entre as árvores. Ethan carregava Lily nas costas, enquanto Mason se apoiava em Shadow. O mundo parecia mais calmo. Mais seguro. Mas Ethan sabia que aquela noite tinha mudado tudo. Porque às vezes o soldado mais forte é uma menina de 8 anos com a voz trêmula, e às vezes o maior rastreador, o maior protetor, o maior herói, é um cachorro que se recusa a desistir. Por causa deles, um menino sobreviveu, um pai voltou a respirar, e 2 famílias jamais esqueceriam a noite em que uma garotinha disse: "Meu cachorro sabe onde seu filho está", e colocou a própria vida em risco para provar